pessoal, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite mais uma vez. Dá um nervoso do inferno estar aqui, porque assim, produzir você está do lado de lá, né? Tá aqui é um desconfortável gostosinho. Na verdade, a minha trajetória profissional comecei com 13 anos fazendo teatro. Assim, já cantava, já atuava. Aí a produção eu vim caminhando esse trabalho da produção enquanto cantava, enquanto atuava. Não, obviamente não de forma profissional, né? Porque com 13 anos a gente vai tendo bagagem, vai ampliando os horizontes. Até que eu entrei numa produtora para estagiar como produção e convidada a cantar profissionalmente. E aí eu cantava profissionalmente, produzia, isso música. Já tinha feito muita coisa em teatro, tinha produzido alguns espetáculos de amigos, mas assim, produção também o básico, né? Porque até chegar para você fazer uma um pouco mais de bagagem, senão se afunda o negócio. E aí, passando por música, passei pelo teatro, passei por literatura, trabalhei com internet, depois trabalhei com publicidade e vim vindo até cair na área de audiovisual. O meu primeiro contato com a área de audiovisual foi no projeto Curta na Praça, que aconteceu ali na Roosevelt. Foram 4 anos que a gente realizou isso, foi um evento incrível. Na verdade, quem fazia esse evento antes da minha entrada era a Bárbara Paz, atriz, a Paulinha Cohen, que é atriz, a Helena Cerello e o Daniel Gagini. E aí a Bárbara, enfim, teve que sair, acho que ela ia fazer novela na época, não me lembro. Eu já produzia muito teatro nessa época e me chamaram para produzir esse Curta na Praça, que era um projeto de curtas-metragens, onde a gente recebia curtas do Brasil inteiro, a gente selecionava, tinha uma curadoria para fazer isso, a gente recebia esses curtas e exibia, só que o diferencial estava na exibição dos curtas e nas intervenções que aconteciam nos espaços. Então a gente sempre chamava artistas, podia ser um músico, uma bailarina, um pintor, para fazer uma intervenção com o que estava passando na tela. E esse projeto ele tomou um vulto enorme dentro do mercado, assim, abrindo portas para esse formato de curta-metragem que é bem difícil de você encontrar lugares para você assistir, porque não tem. E depois que a gente abriu esse projeto, São Paulo pelo menos começou a passar a ver com outros olhos o curta-metragem, e mais lugares começaram a abrir portinhas, assim, aqui vai ter exibição disso, de curta-metragem, nesse foco, e aí isso foi muito interessante. Isso foram 4 anos de projeto, o Curta na Praça. Depois do Curta na Praça, eu fui chamada, e sempre paralelamente produzindo música, produzindo teatro, e às vezes atuando, sempre assim. E aí eu fui chamada para fazer a direção de produção do Festival Cine Favela de Cinema. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um festival que acontece na comunidade de Heliópolis, aqui em São Paulo, que foi considerado o maior festival periférico do mundo. Isso pra gente foi um grande presente, assim, que a gente é sempre uma equipe muito pequena que faz esse festival. Na direção está o Daniel Gagini, na direção geral do festival, eu estou na direção de produção, e tem o Reginaldo de Túlio e a Genesi, que são presidentes do evento, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho há alguns anos, e é muito difícil, principalmente fazer esse festival ali em Heliópolis, por se tratar de um festival periférico, que tem muito preconceito, né? Preconceito não só de quem investe, mas preconceito de quem assiste. Então, assim, a gente fazer um festival dentro de uma comunidade, é difícil você fazer com que as pessoas que não moram nessa comunidade, elas entrem nessa comunidade. E a gente conseguiu. Então, isso
tá sendo que o projeto continua, a gente já está há 6 anos juntos, e hoje as pessoas vão até a sede do Cine Favela, assistem, tem oficinas também que a gente dá dentro do projeto e as pessoas participam. A gente tem parcerias com o SESC, então assim, o festival também saiu da comunidade para fora da comunidade e fora da comunidade está dentro. Então esse é um outro trabalho meu na área de audiovisual. Fora isso, diretora de produção em filmes, em cinema. Já produzi alguns curtas-metragens, longa-metragem, e agora o mais recente trabalho foi o de longa. Na verdade, sim, é bom a gente diferenciar os trabalhos que tem a parte do documentário, que é uma forma de produzir, e o ficcional. São duas coisas distintas para se produzir. Aliás, alguém aqui quer ser produtor? Eu esqueci de perguntar isso. Alguém pensa em ser produtor? Você? Lucas. Não, levanta. Assim. Levanta a mão mesmo. O Lucas Ventura, o Jonatas, o Matheus e a Paloma. Ótimo. E assim, não tenho medo, tá? Esse produtor tem que ter carão. Tá? Essa coisa assim não convence. Isso é uma boa dica. Você tem que chegar, Você não pode vir com essa linha fina porque a pessoa falou. Você tem que ter o poder de presença mesmo, para convencer. Esse, aliás, é um dos trabalhos mais árduos do produtor, dentro de quando ele recebe o orçamento do filme, que é o momento que a gente pode falar palavrão? Pode. Tá, a gente recebe o orçamento e fala assim, fudeu. Tá? Você olha, você fala, e agora? Isso não é assim, esse filme. Não, é qualquer filme. Porque assim, produzir cinema no Brasil ainda é muito complicado, devido às leis de incentivo e tudo mais, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas é difícil, não é só cinema, produzir arte, né? Arte no Brasil. Então, quando você pega um orçamento para fazer um filme, você fala, meu, para onde eu vou? Assim, e aí vem, na verdade é uma sequência de fudeus. Nem sei se pode estar falando assim, mas tem a produção, tem a parte do orçamento, que é onde você inicia a parada, que é a pré-produção. Então aí você entra. Vocês querem que eu fale um pouquinho desse... Sim. E a pessoa trouxe uma cola, né? Porque dá um nervoso, ficar aqui, já falei isso. Vamos lá. A primeira coisa é a pré. Então assim, tem a avaliação do orçamento, que eu acabei de falar com vocês. Esse orçamento, quem vai passar para vocês é o produtor executivo. Ou seja, dentro de um filme, seja ele documentário ou ficcional, o produtor executivo é o chefe, é o cara que comanda toda a produção de ponta a ponta. Ele é quem comanda o orçamento, ele quem fecha patrocínio, ele quem toma conta literalmente de tudo. E aí ele passa para o diretor de produção, no caso, esse orçamento. E é através desse orçamento que você vai conseguir subir, levantar essa produção, que é como a gente fala, tanto no cinema, na música ou no teatro, levantar uma produção. Nessa fase de pré, a gente tem os apoios, que é você analisa o orçamento, e você vai ver o que você consegue trazer para o teu projeto para ter um melhor orçamento. De onde você vai conseguir? A gente tem R$500 para comprar água. Tá, então eu vou usar do meu poder e do meu carão, que é o que eu falei que você tem que ter carão e tem que ter presença sim. Não pode ligar e falar assim, oi, eu sou diretora de produção. Né? Oi, boa tarde, eu sou diretora de produção do filme tal, e tem que mesmo se achar. Você tem que assim ser o the best. Se você fizer voz que está morrendo... Não é, que você tem que pensar, sempre tem que inverter o jogo. Né? Se você estivesse do outro lado, você se compraria? Sabe, essa é a primeira coisa. E assim, não é de um dia para o outro. É lógico que tem aquelas coisas assim, tem gente que é cara de pau, né, de nascença. Agora, quem não tem, é na prática. Sabe, assim, eu acho que o bom produtor, ele tem que ter, assim, cara de pau, sempre. Tem que ser organizado, porque senão em algum momento vai dar um problema, e tem que convencer, né? Mais do que a ele próprio, porque às vezes a gente também se perde. Né?
Então tem a questão dos apoios, o momento de fechar apoio para o filme, ver de onde eu posso tirar, se eu tenho R$500 para comprar água, mas se eu conseguir uma empresa que me apoie e que seja interessante para o filme, porque também você vai avaliar o orçamento, R$500 para botar um logo aqui para ser exibido nacionalmente, também vamos ver aí o que é interessante para ambas as partes. Aí também com o tempo você vai aprendendo a negociar e ampliar, porque né, não é só uma água, aí é uma água, é uma coca, pode falar marca? Falei já, né? Enfim. Aí na pré-produção, eu vou na lata, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Seleção e contratação de elenco, contratação de equipe, escolha de locações. Essa escolha de locações também tem a questão do ficcional e do documentário. Quando é documentário, às vezes isso é feito, por exemplo, a gente pode fazer um documentário aqui, um depoimento, ou ir na casa dela, fazer um depoimento com ela, ou locar uma casa e fazer uma casa. E na questão do ficcional vamos gravar, vamos escolher uma casa que tenha parede rosa. Aí tem o produtor de locação, que faz a parte da equipe aqui, que vai lá escolher a casa, e o produtor, o diretor de produção vai negociar essa casa e por aí vai. Aí tem figurinos, make-up, tudo que envolve o elenco, é o momento também de se produzir. Locação de equipamento, que é equipamento de som, equipamento de luz, tudo isso é alocado se a empresa não tem, você tem que ir atrás. Definição de planos de filmagens com a direção, que a gente chama de ordem do dia. Isso independe de ser documentário como ficcional também. Aquele momento de sentar com o diretor, ele está lendo o roteiro e está vendo o que ele vai gravar. Então assim, no primeiro dia eu vou gravar com a Marina, na casa dela, só que eu quero um fundo com o banner da Tela Brasil, enfim, ele vai brifando e você vai fazendo a ordem do dia. Com quem, aonde, o que vai ter nesse lugar e por aí vai. Você vai decupando isso junto com o diretor e vai fazer uma ordem do dia onde a equipe inteira vai receber um papel com briefings, onde ela vai saber o que vai ser feito. Tipo, uma câmera, tipo, uma unidade só filmando, 2 câmeras, 2 unidades e por aí vai. Depende do tamanho do filme, do orçamento do filme. E na pré também a área jurídica, que é a definição de contrato. Isso tudo o diretor de produção ele participa, tá? Ele não é alienado de nada. O produtor executivo está sempre acima, mas o diretor de produção ele amarra tudo, ele está consciente de tudo. E aí o diretor de produção tem o produtor abaixo dele, tem o assistente de produção, tem a equipe, só que ele está comandando todo mundo. Acima dele, produtor executivo e contato com os diretores, diretor de produção e produtor executivo. Ninguém mais chega na direção, porque senão, se todo mundo chegar na direção, o diretor não trabalha. Tá? Isso é a pé. Aí, produção, que é a parte da filmagem, né? Que a gente vai pro set, rodar. Que aí é o momento que você fala, fudeu mesmo. Fudeu geral. Fudeu geral. Não, mas que eu vou, né, assim, você levanta o circo. E é muito engraçado, porque assim, em todas as minhas produções, todas, não tem diferencial. Um dia antes, a Marina estava dizendo aqui, não sei se vocês sabem, mas que ela fica muito nervosa um dia antes de começar as oficinas, que ela não consegue dormir. Vocês também? Você também fica nervoso? E aí, em todas as minhas produções, assim, um dia antes, filmar cinema, acho que é a mais tensa. Porque tem uma equipe muito grande, o trabalho ainda não está concluído. Porque no teatro, quando vai estrear, você já fez tudo que você podia. Na música, você já fez tudo que você podia. Então, tipo, foda-se. Né? Agora, quando você vai rodar o filme, o foda-se você só vai mandar lá na estreia. Que eles têm que fazer acontecer. E vem umas solicitações na produção que você fala, oi? Sabe? Tipo o elefante azul com pintinha rosa e laço na cabeça. No set daqui 5 minutos. Você tá, né? Então, porque pedem, é normal. A gente tá filmando, de repente tem uma atriz aqui em cena, ou então
o depoente está aqui com uma camisa meio, deu uma errada na roupa, aí o diretor fala, meu, dá uma consertada, né? Aí você tem que consertar, você tem que saber fazer. Se não souber, pelo menos faz cara que sabe, tá? É o famoso caramba. A gente pode ir ali atrás e falar, meu Deus, o que eu falo? Não sei. Entendeu? Na hora você... Mas também o tempo te dá essa malícia. Produção, filmagem, logística operacional das diárias. Aí é aquela coisa, contratar e agendar os carros. Vou passar na tua casa para te pegar às 9, vou passar na tua para te pegar às 9h30, vou te passar na tua para te pegar às 10. Então você tem que fazer toda a logística do transporte, do catering, que o catering a gente chama que é alimentação, né? Catering café da manhã, o catering almoço, o catering jantar. É uma equipe que você contrata, ela vem, monta no set, tudo quentinho, bonitinho e serve no horário. Só que você tem que fazer a logística. Por exemplo, filmando no ficcional, a gente vai filmar aqui, sei lá, Marisa Hort. Vamos mandar trazer, hoje a gente grava com ela, então o figurino dela tem que estar no set. Se a figurinista não acompanha, eu preciso fazer a logística para que o figurino da moça esteja no set. E é uma logística enorme. Aí também, se eu for ficar discriminando tudo que tem que fazer, na diária a gente vai até amanhã. E a entrega da ordem do dia, que eu falei lá atrás, que é tudo que vai acontecer nesse dia, tem que estar pronto e enviado no dia anterior para a equipe, que a equipe vai ler e vai se programar para desenvolver tudo que está ali. E aí no final de cada diária, no set, é muito bom quando a gente ouve, isso geralmente sempre do diretor, cumprimos a ordem do dia. Aí é o momento que você fala, uau, deu tudo certo. É aquele momento que, sabe, não faltou nenhum plano, né? Não faltou nada. Plano, quando eu digo, é no ficcional. No documentário você tem lá, a gente faz uma agenda de 5, 6 pessoas, depende da quantidade de tempo que o diretor quer levar o bate-papo, mas no ficcional tem essa questão de cumprir as cenas. Eu tenho tipo 13 cenas para gravar nesse dia. Uma é tomando água, a outra eu vou ter uma discussão com ela, a outra eu vou bater em você. E aí a gente tem que cumprir os planos e no horário que equipe tem horário, né? Não é a casa de Noca, onde o que a gente acha, fala, né, tá rolando, vamos... Não tem essa. Todo mundo tem horário, todo mundo cumpre horário e ganha por horário. Então tem que ser tudo certinho. Então é muito bom quando você ouve, cumprimos a ordem do dia, aí é glória. Aí no outro dia vai dar uma desmaiada e volta no outro dia, porque é uma loucura. Que mais? Pós-produção. Então só lembrando, produção, pré-produção, pós-produção. Gravamos, filmamos, tudo lindo. Pós-produção. É o momento que a gente vai fazer a decupagem de todo o material gravado. Aí tem os profissionais responsáveis para fazer essa decupagem com a direção, tem os profissionais responsáveis pelas transcrições, no caso de documentário é feito muito isso, você transcreve, fica na tela, ouvindo, assistindo a entrevista e passando para o papel exatamente tudo. Aí depende do diretor, a forma como ele gosta. Às vezes na íntegra, toda a entrevista na íntegra, ou brifados. Ele fala mais sobre bomba nuclear. Vou separar só o que ele fala sobre bomba nuclear. Ou então bomba nuclear e uma outra coisa. Então ele é brifado, ele vai transcrever de acordo com o que ele é brifado. Essa é a fase da pós. Definição de trilhas. Isso às vezes acontece na pós, às vezes acontece antes também, depende do tema do filme. Mas aquele momento de começar a montar ali na ilha, ver para que caminho está seguindo. O diretor, obviamente, já tem na cabeça uma ideia do que ele quer, já sabe, eu quero uma trilha cantada, ou quero uma trilha instrumental, ou quero uma trilha branca, porque não tem dinheiro. Trilha branca é quando a gente não paga nada nessa trilha. Tem banco de trilhas brancas na internet hoje. Mas e é engraçado que essas trilhas brancas você ouve em muitos institucionais e muitas campanhas
que pipocam por aí campanhas famosas e são trilhas brancas, não se tem custo. Mas essas outras trilhas normais, tem que pagar direito autoral, certo? Sim, paga direitos autorais e é justamente nessa pós-produção, tá aqui no meu último item. É onde, depois que você definiu, você fala, vou gravar, sei lá, dá um exemplo de uma música. Vou gravar. Ó, momento, tempo pra Marina. Como é que foi aquela cantora que veio aqui? Fazer o show? Dona Ivone Lara. Dona Ivone Fazer Lara. um clipe de uma música da Dona Ivone Lara, ela tem tipo 80 anos. Faz o MC da Alberto. Não, tipo, um clipe da Dona Ivone Lara e ela tem. Vou ter que pagar direitos pra Dona Ivone Lara. Entendeu? Você tem que pagar, você tem que entrar, você tem que pagar os direitos da canção do autor, que é quem compôs a música. Às vezes o autor ele não só fez a melodia, como ele fez a letra. Ou então às vezes tem quem fez a melodia e quem fez a letra. Você tem que pagar os direitos autorais dessas duas pessoas. E se tiver o intérprete, que é quem canta, também o direito do intérprete. É tudo judicialmente. Aí você entra em contato com a editora da música, que é a responsável. Aí você tem que. Aí também é canjo, você vai descobrindo como localizar isso. Mas você tem que achar onde está, qual editora pertence a esse fonograma para você entrar em contato. E aí entra o trabalho do cara de pau, que vai falar, meu amigo, mas é filme, mas é não sei o que, tarará, tipo, cobra menos, cobra mais. E aí eles vão te perguntar a minutagem que você vai usar. Varia. Por exemplo, você pode usar 30 segundos. Você vai pagar por esses 30 segundos. Isso está em contrato, aí entra jurídico, é toda uma negociação. Mas varia. Você pode usar 30 segundos, usar 1 minuto, usar a música na íntegra e por aí vai. Perguntas. Vamos abrir, já que ele abriu as portas. Quem tem pergunta pra fazer? Eu vou bater então. O bom é o silêncio, né? Aí a gente vai combinar o seguinte, vamos proceder dessa forma, vai levantando a mão, eu vou chamando, aí antes de fazer a pergunta pra Flávia, se apresenta pra ela. Sim. Tá? Diz qual é seu nome e tal e faz a pergunta, tá bom? Quem quer fazer a pergunta? Eu. Vamos começar aqui com a Raquel. Flávia. Desculpa, chegar essa massa. Quem quiser perguntar das fotos eu falei pra que vocês. Pus na lousa pra vocês o nome Eu da li. Flávia. só deu uma esquecida, né? Não, eu escrevi um É braço. difícil falar. Ah, e aí tomou banho. Que bom, né? Ah, toma banho. Então vamos lá, Kel. Oi, tudo bom, Flávia? Tudo bem? Flávia, a Marta mandou pra gente disse que esperava que esse curta fosse o pior curta da nossa vida. O seu primeiro curta foi o seu pior curta da sua vida? Foi. Foi. Foi muito ruim, assim. Era uma coisa que não dava nem pra assistir. Então eu não quero nem ver o meu, sabe? Vou embora já. Era um negócio assim, mas vocês são novinhos, né? Porque a tia aqui já tá um pouco velha, não gasta. E aí, eu lembro que ele tinha feito de uma forma assim, profissional, mas não tinha muito recurso. Mas quando a gente foi assistir, eu falei, misericórdia, gente, isso não dá. Isso não, e a ideia era de fazer curta para concorrer em festivais. Eu falei, só se for para ganhar o pior. Se tiver prêmio de pior, a gente pode concorrer. Não deu, assim. Eu até evito assistir. Você fez o quê? O que você fez? Era história, melhor nem Mas o revelar. que você fez? Você fez produção? Eu fiz produção e ajudava na direção. Nossa, mas era assim, o pessoal interpretando era muito ruim e o cenário era muito tosco. Aí não tinha luz, não tinha iluminação no lugar. Aí o cara que fez a câmera, que era uma câmera muito ruinzinha, conseguiu deixar a lente desfocado. Então, e aí ele mexia, então tinha hora que eu te via, tinha hora que eu não te via, mas é porque ele estava tentando ajustar, só que estava rodando. Entendeu? Nossa. Ou seja, foi ruim. O meu também foi horrível. O meu não montou. A gente cometeu tanto erro de continuidade, de quebra de eixo. Lembra quando a gente falou de quebra de eixo? Respeitar as relações geográficas até o fim, né? Quando a gente estabelece uma relação geográfica.
A gente tem que ir com ela até o fim e tal, não sei o quê. E aí a gente fez todo o filme, fomos para a ilha de edição. Quando chegamos na ilha de edição, um plano não colava no outro. Então não montou. Não deu nem para assistir. Da Flávia ainda deu para assistir. Mas o meu não tinha assim, as coisas de ilha. Não tinha essa coisa Era um novo maker, cara. Imagina. Coitado. Quem mais quer ajudar? Gui. Você gosta da sua profissão? Não sei seu nome, não sei sua idade, não sei o que você faz. Meu nome é Guilherme, eu tenho 12 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa que falta. A pergunta agora, Guilherme. Você gosta da sua profissão? Eu adoro. Eu sou apaixonada pela minha profissão. A minha formação, eu sou atriz. Eu estudei para ser atriz. Só que aí chegou num momento da vida, e assim, eu trabalhei muito como atriz. Fiz TV, fiz comercial, fiz muito teatro. Mas chegou um momento, e eu já produzia, como eu falei lá atrás. Só que chegou um momento da vida que eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. Eu quero produzir. E eu tenho amigos muito próximos até hoje que me cobram, que falam, meu, você pirou, né? Assim, você devia estar atuando, você não podia ter parado. Você faz falta para o mercado, não podia ter parado. Só que eu me dei isso de... Não é nem de presente, eu me dei esse valor, assim, essa opção. Que é difícil você optar, você tem um sonho, eu quero ser atriz, daqui a pouco você acorda e fala assim, não, isso não é pra mim. Não é pra mim. Só que quando eu optei por essa escolha de produzir, porque uma coisa é eu estar aqui representando, a outra coisa é eu fazer isso aqui acontecer. E isso me dá prazer. Então eu sou muito feliz. Posso fazer uma pergunta? Você levantou a mão? Não. Qual é o seu nome? Não sei. Meu nome é Maria, eu tenho 34 anos, sou coordenadora pedagógica das oficinas de criança. Sim, na realidade assim, a Flávia Cantora hoje em dia é para amigos. Né? A Flávia Cantora não canta mais para público, nem atriz. Mas na época que eu fazia isso, já no palco, eu costumo dizer o seguinte, todo produtor, não estou nem falando de diretor de produção que já deu uma galgada, todo produtor é importante que pise no palco. Acho que é importante, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um workshop, que seja, workshop de clown, de sei lá, de dança, para pisar no tablado. Isso aqui não é madeira, mas é um linóleo, tem o mesmo valor. Pisar isso aqui, entender a alma do artista, isso muda tudo. Entendeu? Porque quando você está lá atrás, é como que as pessoas que estão de fora, elas veem o artista no palco, como, dependendo do artista, se ele aconteceu a níveis plim-plins e etc., as pessoas acham que ele nossa, uau! Mas ele vai no banheiro que nem a gente, assim, ele come, ele tem problema, né, ele chora, ele sofre, muitos sofrem mais do que a gente imagina. Então, o que me ajudou a estar aqui e depois ir para trás é entender essa pessoa que está aqui. Entendeu? E respeitar essa pessoa que está aqui, exigindo o mesmo respeito que eu tenho dela comigo. Isso é muito importante que a gente tenha no trabalho da gente. Eu não sei se todo mundo vai seguir essa área de audiovisual, mas isso é importante que se tenha na vida. É o respeito para com o outro, com o trabalho do outro. Não importa se eu sou a maior do mercado e se você está começando. Sabe? Você tem que estender a mão, você tem que parar e perceber que tem alguma coisa errada aí. Posso te ajudar? Não ter vergonha de posso te ajudar e nem de eu não sei. Você pode me ajudar? Mesmo se você já chegou, está chegando, vai chegar. Então isso me ajudou sim, pisar aqui
para ir para trás. Entender, fazer o inverso. Isso, e hoje, quando eu estou atrás, quando eu estou produzindo teatro, que é Madeira, né? Que é onde eu vivi durante muito, muito tempo. Muitas vezes eu choro. Quem mais? Dan? Eu, meu nome é Daniel, eu tenho 15 anos. Queria saber a diferença entre a produção do seu primeiro filme e a do seu último filme. Nossa! Tudo que é só Bíblia. Nossa, o primeiro filme era assim... O primeiro filme era o sonho, né? Assim, era o sonho de estar no meio, de estar realizando aquilo. Mesmo sem saber, meio... Tipo criança quando começa a andar, que vai assim, e vai, derruba. Essa é a sensação do primeiro filme. Você não sabe, você vai fazendo. Você fala, meu filho, tá certo, isso aqui você já vai até assim, sabe? Traz essa água, você já entrega a água meio assim, fala, sabe? Você tá em quadro, você não tem a noção, sabe? Você, tipo, a câmera ali, você assim, tá bom lá, tipo, a pessoa tá quase assim, sai daí, minha filha. Então, e pro último último não, o mais recente, nunca digo o último. Tô velha, né? A sensação é que mas a sensação é assim, já estou mais velha, somos jovens, mas eu aprendi muito. Essa é a sensação que me dá do primeiro para esse mais recente. Eu aprendi muito. Kelly. Oi, meu nome é Kelly, tenho 16 anos. Queria perguntar, assim, foi muito difícil abandonar a carreira de atriz, de música, assim, e se jogar na produção, direção e tal? Foi muito difícil para você, doer um pouquinho, assim, ou você, não, hoje eu quero mudar? Então, na realidade, isso você vai amadurecendo dentro de você. É uma coisa que... Estava brincando de estar velha, mas a maturidade te traz umas clarezas que você não tem. A vida vai te dando isso. E como eu comecei muito novinha, assim, com 5 anos eu já dançava balé, com 7 eu estava na ponta. Então com 6 já tocava violão, comecei a estudar violão. Com 7 já fazia concertos. Porque eu me dedicava à arte, era uma coisa assim que era a minha vida. Aí com 7 também teatro, a música, era balé, então esse universo, aí vim crescendo nesse universo, que eu queria, mas assim, lógico, teatro, atriz, pra mim era incrível fazer aquilo. Só que como eu também vinha produzindo, vinha brincando de produzir, brincando de atuar, ninguém é ator, ninguém é atriz nessa idade, isso é mentira, né? Isso não existe. Eu trabalho na prática. Aliás, qualquer profissão é na prática. Né? É mentira de, saí da faculdade, sou médico. Mentira. Né? Não é porque você estuda, sei lá, 6, 7 anos que você é médico. Uma vez eu tive um encontro com a Fernanda Montenegro. Eu fiz um espetáculo dela com a Fernandinha, era o da Gaivota. E fui ao camarim. E ela perguntou se eu era atriz e tal, não sei o que, tarará. E que eu falei que era, tá? Nossa, eu não sabia onde enfiar minha cara, aquela com a mulher, Fernanda Montenegro, nossa, Aí a Fernandinha estava trancada no camarim porque estava triste, porque tinha ido muito mal na apresentação. Eu falei, oi? Assim, ela é, pra mim, uma das maiores atrizes desse país. E aí... ela me contando um pouco de como era atuar, de não sei o que, eu lembro que ela falou assim pra mim, você é atriz, né? De novo. Aí eu falei, esqueça disso. Você não vai ficar que nem a Fernandinha, ela tá chorando. E aí, com o tempo, eu fui fazendo teatro, até que chegou num dia, eu já estava trabalhando isso dentro, porque, lógico,
se eu não gostasse disso, eu queria falar, entendeu? Foda-se, de novo. Mas eu acordei e falei, não quero mais isso pra mim. Quero produzir. Por isso que eu falo, eu sou uma produtora, uma atriz, diretora de produção muito bem resolvida. Eu não tenho essa coisa de ir para um set de filmagem e ficar secando a atriz que está ali atrás, sabe? Ou de ir para um teatro e ficar bufando de que saco que eu tenho que ir ali entregar uma água. Toma essa água. Não, eu dou assim, toma essa água, é sua. Eu dou com prazer. Eu tenho prazer de ter essa troca. Então eu sou muito bem resolvida, mas foi devagar. Foi assim. Lucas? Boa tarde, meu nome é Lucas. Fala. Tenho 16 anos. Pretendo seguir essa área aí. Coitado. Você acha que essa profissão é uma profissão meio ingrata? Você faz um filme foda e, poxa, nossa, olha o ator, foi ótimo, olha esse cenário, olha essa câmera, como eles fizeram essa câmera, mas nunca pensa, nossa, imagina a produtora, tipo, uma correria para fazer isso, você acha que é meio ingrato? Olha, eu vou te dar uma... Eu não sei se eu vou lembrar da frase exata, mas Laís Bodansky, que eu adoro, ela disse uma frase recentemente, ela falou assim, eu não acredito em arte, que é mais ou menos isso, mas ela disse que ela não acredita em arte quando a pessoa pensa só no glamour. Ela diz, o glamour é só a casquinha. Se você pensar na arte como um todo, só no glamour, se você só entender a arte como um glamour, o que você está fazendo da sua vida? Entendeu? Então, assim, o produtor, ele não tem que estar preocupado realmente com... É lógico, somos todos artistas. Se a gente está querendo entrar na área artística, lidar com arte, somos artistas. A gente estava falando sobre isso lá fora. Entrou num set de cinema, pode ser a tiazinha querida que vai levar um café. Ela tem alma de artista. E tem que ter. Porque se ela não tiver, ela não entra no universo. Tem que ter. Então, lógico, a gente tem a alma de artista e tem ego. Tá? Você me deu um exemplo de ego. Assim, se eu acho ingrato, não. Não, porque assim, tudo depende da forma como você conduz a tua produção, porque você pode ser, sim, um produtor, um grande produtor, diretor de produção, um produtor executivo, super reconhecido no mercado, dentro do mercado. Você só não pode, e conheço produtores, não vou citar aqui, mas que estão aí saindo matérias, são super requisitados no mercado. Isso existe, mas é lógico que é num grau menor do que o diretor, que a cara do diretor é o filme, é ele, é o olhar dele ali, né? O ator, os atores ali, é a cara deles, é a cara do diretor. Então é lógico que o diretor de produção, o produtor executivo e toda a equipe vão estar aqui na retaguarda, mas sem eles isso aqui não aconteceu. Jonas. Olá, meu nome é Jonathan. Eu queria perguntar para você, assim, você é um profissional completa. Toda criança assim, tem um sonho, né? Tipo, quando eu crescer eu quero ser isso. Uhum. O que você imaginava que você queria ser quando crescer? E se hoje você chegou onde queria ou você quer ir mais além de onde você está? Olha, quando eu era criança, eu sabia que eu ia trabalhar com arte. Isso, eu nunca tive dúvida, assim, nunca nem parei. Teve uma fase idiota da vida, aquele momento que você dá uma surtada, que eu falei, eu vou fazer direito. Mas é louco que todo ator, a maioria dos atores vão fazer direito. Eu não sei que diacho, eu não sei o que tem a ligação, não descobri. Mas enfim, na realidade, eu sei que assim, pai e mãe, os meus, quando perceberam que eu ia ir para essa área, eles falaram, não,
volta. Então, olha, a vida tem outra cor aqui, desse lado, não vai pra esse. E aí, só que não teve jeito, entendeu? E aí foi uma fase de eu muito pequena, de ter que estudar, ainda tá na barra da saia, porque eu era muito pequenininha, e meus pais falaram, você vai ter que estudar, vai ter que fazer uma faculdade. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer uma faculdade, vou fazer artes cênicas. Não, a vida tem outra cor aqui desse lado, olha que belezinha, que maravilha. Eu falei, não, eu quero fazer artes cênicas. Não, artes cênicas não. Eu falei assim, bom, mas eu vou continuar fazendo o meu teatro, as minhas coisas. Não, você pode continuar fazendo, mas também garanta o seu outro. Eu falei assim, então tá, vou fazer direito. Fiz um mês. E nunca mais fiz nada. Então assim, eu já sabia, era certo pra mim, eu só não sabia o quê. Mas aí fui crescendo e fui entendendo o que era. E se eu cheguei onde eu cheguei, se eu já cheguei onde eu esperava, não. Nossa, muito mais. Muito mais. Eu acho que é importante a gente querer sempre. Eu acho que quando a gente... Nossa, eu não quero nem pensar, eu não quero nem pensar em falar, já cheguei onde eu queria. Eu acho que quando a gente chega nisso, a gente morre. Não é, porque o que alimenta o ser humano é o sonho. Eu acho que é importante a gente sonhar, mesmo que seja impossível. Né? Eu acho que sonhar não paga imposto também, né? Tem que ser bom. E essas duas coisas, né? O sonho e o não ficar na zona de conforto, não se acomodar, elas caem muito bem nesse universo cinematográfico, né? Que é um universo que você não tem idade para parar. Você não é um jogador de futebol, uma modelo, que na idade tal acabou, você não pode mais dar sequência, né? A gente tem grandes diretores que fizeram filmes, né? Bergman fez filme até velhinho. Muitos diretores que fizeram filmes, não só diretores, mas em várias outras áreas dentro desse universo. Então, muito legal isso que a Flávia está falando, porque nesta área é muito possível você ter uma carreira longa. E é um leque, né? E tem o velho e bom leque. Né? Isso é importante também a gente começar. Vocês que estão começando, é importante ter aquela coisa assim, tem um filme e tal, um curta, não sei o quê, vai lá, se conseguir uma brechinha, faz uma assistência de produção, vamos subindo, assistência de produção, depois vem a produção, uma coisinha maior, para ir e também para entender o universo, porque de repente você olha aquilo, você vai numa ilha de edição, você fala, caraca, eu quero ser montador. Você quer pegar o material bruto, o material que você recebeu ali, e montar o filme. Sua parada está aí. Entendeu? É um leque imenso. A gente só está falando de audiovisual. Mas você pode abrir o leque de produção. A gente está aqui falando de cinema, essa é a proposta. Mas o produtor, ele tem um leque infinito. Só que também no mercado tem uma infinidade de gente. Então, o não se acomodar vale, que isso faz uma diferença danada. Tem que ter o produtor, ele tem que ter o timing, ele tem que ter a agilidade. O carão e o timing, senão o mercado engole. A gente tem que finalizar. Infelizmente, está quase no horário da gente receber os convidados de vocês. Então, o Matheus, que ainda não fez, o Jonathan já fez, o Matheus ainda não fez, vamos finalizar com o Matheus. Oi, meu nome é Matheus, tenho 16 anos. Oi, Matheus. Eu queria saber, tipo assim, se você sentiu um pouco meio que diferente, assim, quando você, tipo, tinha uma parada no set de filmagem, você queria beber uma água, a pessoa ia levar água pra você. Aí depois você teria que levar água pra pessoa. Então, na realidade, não fui tão VIP assim atuando. Não, eu fui VIP no musical. Eu fui VIP no musical do Milton Nascimento que eu fazia. Ali tinha uma pessoa que levava água. Eu já produzia, eu falava, ninguém me dá isso aqui. Chegava, a pessoa falava assim, Flávia, a gente não pode. Eu falei, não, eu nunca fui essa coisa assim de... Justamente a diferença que ela me perguntou, que me ajudou. Essa diferença de estar aqui e estar lá atrás. Você não é melhor que eu não sou melhor que você, a gente é igual. Então pra que eu vou falar, porque tem muita gente que faz, viu? Tem muita gente que, não, filho, lógico, você pode falar, minha querida, obrigada, tal, educação. Ninguém é melhor que ninguém. Então é legal que você veio me trazer água, mas nunca tive essa coisa de não.
Temos que encerrar? Bom, infelizmente. Eu preciso dizer uma frase. Porque a gente tem que assistir a gente queria também, Sim. né, mostrar para vocês os 2 trabalhos que a Flávia trouxe. Só para encerrar, dos produtores aqui aspirantes a, eu assisti recentemente uma entrevista do Ian Harlan. Ele foi produtor do Kubrick, aquele diretor que fez 2001 Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e o Iluminado, que acho que todo mundo já assistiu. Ele foi produtor do Kubrick durante mais de 30 anos. E eu anotei a frase que ele disse que é genial, acho que a gente fecha com isso, que ele diz assim, que ele foi questionado, né? Nossa, como? 30 anos com o mesmo cara, como assim? Ele responde assim, eu nunca questionei as ideias do Kubrick. Questionar nunca foi o meu papel. Ele me chamava, me mostrava o roteiro, eu lia. E se não fosse possível fazer alguma coisa que estava ali, sentávamos para conversar. A minha função sempre foi fazer acontecer. Eu acho que esse é o maior exemplo para quem quer seguir a profissão de produtor, diretor de produção, produtor executivo. É querer fazer acontecer. Não ter medo. Pegou um orçamento, tá zoado, para não falar fudido, senta, estuda, vê aonde você pode cortar aqui, ganhar aqui, mudar, mas faça acontecer. Isso eu acho que é o essencial.